abençoando, preciosos irmãos de todo esse universo. Que Deus te cure, que Deus dá libertação através do sangue do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, o qual trabalha através do sangue, ele pode fazer uma obra de libertação na sua vida, tanto espiritualmente falando como naturalmente falando. Que o Espírito Santo, através do sangue de Cristo, ele pode te limpar, te salvar, te curar e colocar você na posição que Deus quer que você fique. Colocar eu no posto dos deveres, que é o melhor lugar de ficar, no posto dos deveres. Eu ia pedir para os ouvintes, se vocês puderem orar pela minha esposa, ficaria grato, porque ela foi internada ontem com problema de trombose na perna direita, e ela está internada com esse problema de trombose. E vocês oram para que Deus o liberte ela. E que Deus, não somente ela, mas cada um que está enfermo, cada um que está em dificuldade na vida, de emprego, ou com a família, com os filhos, ou no casamento, que a graça de Deus se encarregue de tomar uma providência pela sua situação e colocar você, sua família, em paz. Preciosos irmãos, eu estou aqui com a mensagem aberta em cima da minha mesa. A mensagem o nome da mensagem, ela vem com o nome Falou o Senhor somente para Moisés? É o nome da mensagem. No parágrafo, aqui no 60, ele fala assim: quantos sabe que você poderia enviar sua alma para o inferno com o dom divino? Olha, eu sei que a pessoa pode enviar a alma dela para o inferno blasfemando, fumando, sem se arrepender, bebendo, adulterando. São os meios de mandar a alma para o inferno. Mas mandar a alma para o inferno com poder divino, com dom divino, como ele fala aqui. Quanto sabe que você pode enviar sua alma para o inferno com o dom divino? Enviar a alma para o inferno com dom? Então não é só o pecado que nós conhecemos por transgressões, que são os atributos da incredulidade, que são fumar, beber, adulterar. Porque a pessoa é livre de tudo isso, pela graça de Deus. Não fuma, amém. Não bebe, não adultera, é fiel com a esposa, bom pai. Mas alguém pode enviar a sua alma para o inferno com um dom que você tem, divino, um dom divino. Então o dom divino também se torna perigoso. Jesus disse para a mulher samaritana: se você conhecesse o dom de Deus, você sabia quem é que está falando contigo. Então ela não conhecia o dom de Deus, por isso que ela ficou com toda aquela dificuldade.
até se libertar. Se você conhecesse o dom de Deus, você saberia quem está falando contigo. Não era eu que estava te pedindo. Você pediria para mim. Não era eu, porque hoje quem pede é Deus. E nós obedecemos. Mas se nós tivesse conhecimento do dom de Deus, é o contrário. Era nós que pedia. Era nós que pedia para Deus. Mudava o quadro. Nós que pedia para Deus. Nós que buscava Deus. Não Deus buscar nós. Como eu preguei ontem, Deus procurando o homem. Mas o homem podia inverter esse quadro, o homem procurar Deus. Que nem aqueles gregos procurou Jesus. Que nem a mulher que lavou o pé dele procurou ele. Não encontra muita gente que Jesus procura, mas não encontra muito que procura Jesus. Esse que procura Jesus é aquele que conhece o dom de Deus. Tem que ter um conhecimento do dom de Deus para ter uma mudança de comportamento, mesmo sendo crente. Se você soubesse quem é que está falando contigo, se você conhecesse o dom de Deus, você saberia quem está falando contigo. Aí já entra outro problema. Já não conhece Jesus, porque não conhece o dom de Deus. E é você que pediria água para mim. Não eu pediria para você. E eu ia dar uma água para você que você nunca mais ia ter sede. Mas o que Jesus estava falando com a samaritana? Que ela não conhecia o dom de Deus. E por ela não conhecer o dom de Deus, ela não conheceu Jesus. Em vez dela pedir para Jesus, Jesus que pedia para ela. Em vez dela pedir para Jesus, o Espírito Santo, em vez dela pedir para Jesus cura, pedir para Jesus libertação, é Jesus que tem que clamar por nós. Em vez de nós servir Jesus, é Jesus que serve nós. Ele passa a ser o garçom e nós o Senhor. Nós é Deus, Ele é servo. Nós podemos fazer todas essas mudanças por falta de conhecimento. Aí ele fala assim, eu quero repetir. Quantos sabem que você poderia enviar sua alma para o inferno com um dom divino? Ele faz uma pergunta, com um dom divino. Porque a pessoa recebe um dom divino na vida dele e ele fica orgulhoso. Ele acha que os outros crentes da igreja não é porque não tem dom. Antigamente nós sabemos que os pentecostais falavam para o outro assim, você já falou em língua? Eu falei assim, não, então você não tem o Espírito Santo. Desde quando falar em língua é um sinal que tem o Espírito Santo? Desde quando? Aonde que está na Bíblia que o sinal que tem o Espírito Santo é falar em língua estranha? Aonde está? A língua estranha é o penúltimo dom e a interpretação é o último dos 9. De Coríntios 12, que ele explica, escala o dom de cada um no seu lugar, ele coloca a língua estranha em penúltimo lugar e a interpretação por último. E aí eles deram esse lugar de língua estranha
como um sinal do batismo do Espírito Santo. E isso aí virou uma febre. Que as pessoas iam para o monte, que a pessoa ficava a noite inteira no monte orando, até falar em língua estranha. Quando falava, aí eu recebi, e não recebeu nada. E não recebeu nada. E não recebeu nada. Para começar, o batismo do Espírito Santo é só dado para quem nasce de novo. Se não nasceu de novo, não tem o batismo do Espírito Santo. Precisa um novo nascimento. Porque o irmão Branham disse, Jesus disse que vinho novo em odre velha explode. Um batismo do Espírito Santo nessa vida velha explode ela. Remendo novo em vestido velho, a rotura se torna maior. Jesus disse que coisa nova não se encaixa com a velha. Explode a velha. É isso que Jesus mostra dessa união do velho com o novo. Explode. Essa nova mensagem que nós temos, que é a mensagem do profeta, ela explodiu a denominação. Ela explodiu. Porque é uma nova mensagem no sistema antigo. Nunca se encaixou. Explodiu como o vinho novo explode o odre velho. No vinho novo se fermentar, o odre velho que é feito de couro de vaca, de couro de carneiro, resseca. E quando o vinho novo ele fermenta, ele explode aquele odre feito de couro. Porque está ressecado, Ele precisa ser também o odre novo, o couro novo, porque o couro novo cede. Conforme o vinho vai fermentando, o couro vai cedendo e não explode. O problema é ceder. E tem pessoa que não cede, ela é dura. E explode. Explode por não ceder. Explode por não dar lugar para quando o vinho novo começa a fermentar, que ele começa dentro a fermentar, o couro, o odre velho, está ressecado, explode. Então tem que ser odre novo com vinho novo, porque aí aceita o vinho novo fermentar, crescer dentro, e ele também cede. Por que tem muito casamento explodido hoje? Porque e não aguenta a pressão. Porque o vinho, o odre velho, ele não suporta a pressão do novo. Isso aí quem disse é Jesus. Eu vou ficar um pouco aqui, porque tem coisas que não é fácil de entender. Eu também não sei pronunciar bem essa palavra odre, que eles usavam, que carregava vinho dentro. Quando aquilo ficava velho, ele ficava ressecado. Quando colocava vinho novo, o vinho novo fermentava, explodia ele porque estava ressecado. Então tinha que ser odre novo, a vasilha nova, para ter vinho novo. Conforme o vinho novo fermentava, aquele odre novo, aquele couro novo, cedia e não explodia. Então é ceder. O que não explode é ceder, porque aguenta pressão. Não cede. Então a pessoa tem um dom, ele acha porque ele tem aquele dom, ele é o dono da igreja. Ele acha porque ele tem aquele dom, ele tem que ser chamado toda hora pelo pastor, ele tem que ficar na frente de todo, porque ele tem aquele dom, ele acha que ele tem que ser cumprimentado por todos, o nome dele tem que ser pronunciado todas as vezes, ele quer ver o nome dele ser pronunciado,
envia sua alma para o inferno com dom divino, disse Jesus. Ele faz uma pergunta: você sabe? Ele fala bem assim, desse jeito: você poderia enviar sua alma para o inferno com dom divino. Você poderia enviar sua alma para o inferno com dom divino? Ele faz uma pergunta. Poderia. Aí ele entra falando de Moisés. Que Moisés foi chamado por Deus numa situação difícil, que ele tinha fugido do Egito, carregava a marca de covarde, carregava a marca de fugitivo, foi tratar das coisas do seu sogro lá, ficou 40 anos casado com Zípora, teve um rebanho, parece que tudo estava caminhando bem, tinha um filho chamado Gerson, parece que tudo estava mil maravilha, não tinha mais compromisso nenhum com Israel, porque deixou Israel, porque tem pessoa que deixa a igreja, ela pensa que ela não tem mais compromisso com aquela igreja. Ela pensa que ela não tem mais compromisso com aquela igreja que ela deixou. E Moisés tinha compromisso com Israel, ele deixou, e ele achava que ele não tinha. Ele achava que ele não tinha. Que ele casou com Zípora, uma da filha de Jetro, que era um sacerdote, e era um sacerdote até onde mostra cristão. Um serviço limpo, um serviço bonito, cuidando de ovelha. Tem um filho bonito chamado Gerson. Estava tudo bem. Seu sogro gostava dele. Que Israel se exploda. É o que ele pensava, que Israel se exploda lá na escravidão. Lá estava a mãe dele, lá estava o pai dele, lá estava o irmão dele, lá estava a irmã dele, mas ele não estava dando a mínima. Deixa eles lá. Eu tentei tirá-lo, não me entenderam, e não podia entender, porque estava querendo tirar através do poder militar. E Deus nunca trabalha com meio militar. Deus trabalha com o Espírito Santo. Ele queria tirar Israel com lança, com espada, matando, com seu porte, com sua posição de militar, que ele era, e famoso, achava que podia tirar Israel por aquele meio, e fracassou, e fracassa de novo todo que usa esse meio. Aí ele ficou escandalizado. Ele falou: eu não vou mais me preocupar, não. Vou viver minha vida com a minha esposa Zípora, criando meu filho, cuidando do meu rebanho. Meu sogro me quer eu muito bem. Minhas cunhadas me quer eu muito bem. Porque Zípora tinha irmã, tinha mais 6. Aquele povo escravo, aquele povo maçador de barro, aquele povo analfabetos, era povo de Moisés. Ele podia viver a vida tranquila que ele quisesse viver, em paz, dormindo à noite sono bem tranquilo, levantando de madrugada, vendo o campo verde, o seu rebanho gordo, bonito, mas ele estava fora do posto de dever. O lugar dele era na frente de Israel. Ele estava fora do posto de dever. E ele achava que estava tudo certo. E ele tinha um dom. Mas ele não estava usando aquele dom que ele tinha. Ele era um profeta, mas ele não estava usando. Ele enterrou talento. Ele enterrou a sua posição.
Aí Deus começou a trabalhar nele, ver como é que Deus não desiste do homem. Ver como Deus não desiste fácil do homem. Nós desistimos fácil de Deus, mas Deus não desiste fácil do homem. Ele andou 6 horas no caminho de Maú, conversando com os dois, até convencer os dois. 6 horas, teve paciência com aqueles dois. Se fosse eu, talvez andava 1 hora, via que ele não compreendia nada, eu largava os dois. Mas Jesus ficou com os dois, mesmo não compreendendo. E ele foi lá onde estava Moisés. Mombrana diz, 40 anos, Deus trabalhou na vida dele. Tirando de dentro de Moisés o que ele tinha ganhado no Egito. 40 anos Deus levou para limpar Moisés. Limpar do quê? Do encardido que ele adquiriu no palácio de Faraó. Do encardido. Falava bonito, era poderoso em palavra, a Bíblia diz, era poderoso em palavra. Era famoso, conquistador, cheio de medalhas, fardados, bela farda, com a sua bota pulino, brilhando no pé, sua espada brilhando. Para Deus não servia nada. Para Deus não valia nada. Nada, nada, nada. Servia para exibição de Moisés, para se exibir. Mas para Deus não servia nada. É a mesma coisa dessa beleza de hoje em dia. Das belezas dos homens, das belezas das mulheres, do seu instituto de beleza, que eu nada sou contra, mas às vezes de exagero nisso há. Há gasto que podia suprir a necessidade da casa, é gasto. E para Deus não serve para nada. O irmão Brana está falando aqui nessa mensagem que uma mulher que corta cabelo, o marido tem direitos legais de divorciar dela. Uma mulher que corta o cabelo, o marido tem direito legais de divorciar dela. Ele não pode casar com outra. É um divórcio que não dá direito de casar com outra. Esse divórcio aqui é um tipo diferente de divórcio. Não é divórcio por adultério. É por ela cortar cabelo. Ele tem direito legal de divorciar dela. Só por ela cortar o cabelo. Porque ela já tirou ele de cabeça. Porque o cabelo comprido dela mostra que ela tem cabeça. Que ela tem marido. É o sinal. É por causa do anjo. Sinal para anjo. Quem é o anjo dela? Não é o marido dela? Não é um profeta? Aí ele vem falando de Moisés. Que Deus foi lá, buscou ele, limpou ele. Porque nós pensamos, irmão, que Deus pega um homem na mão, um homem que vem do palácio, um homem que vem da farda, um homem que vem das medalhas, um homem que vem da fama. Nós pensamos que dentro de 2, 3, um mês, um ano, ele é um cristão na igreja que não tem defeito. Nós pensamos assim. Mas não é, não. Tem pessoa que vai longe para Deus. Ponha ele em posição. Vai longe. Vai longe. Ele está muito encardido. É que nem roupa. Quanto mais encarde a roupa, mais duro é para limpar. Eu me lembro do tempo do sítio, no tempo que não tinha máquina de lavar roupa, que a mãe lavava a roupa no rio, numa prancha que tinha lá de tábua, e ela levava uma lata de banha daquele tempo, uma lata grande, que hoje é que nem a lata de tinta. Ela fazia uma fogueira e ela apanhava a roupa encardida dentro
desse balde para ferver. Ela fervia a roupa, lavava, depois colocava lá para ferver de novo, até tirar o encardido. Não é fácil tirar encardido. E tem pessoa que está encardida de pecado. Pecado penetrado. Que só com fogos ele sai. Na mensagem no volume da mensagem, deixa eu ver se eu me lembro o nome dela, a redenção. Tem uma que é redenção em poder, outra é redenção em regozijo. Eu acho que é a redenção em poder. O Mombrana fala falando de um ouro que tinha que ferver ele em água quente para aquela sujeira subir para cima. Para limpar a sujeira precisava de fogo. E Deus tem um batismo do Espírito Santo em fogo. Esse batismo em fogo é para isso. É para tirar o encardido, que não tira de um dia para outro. E Moisés, 40 anos para limpar Moisés. Depois que ele limpou Moisés, agora Moisés apresentou para Deus 7 fraquezas. 7. Uma delas, sou pesado de língua, não sei falar. Mandarão no meu lugar, que eu não sei falar. Outra, não tenho autoridade. E eu fracassei lá no Egito, eu não tenho autoridade para falar com o faraó. Saí de lá como um covarde, não tenho autoridade. Outra fraqueza, não tenho adaptação, não me adapto. Eu não sou acostumado aqui com a ovelha que eu estou cuidando, com a minha esposa, com o meu marido. Passei a viver uma vida tranquila, agora eu não vou me adaptar mais com aqueles problemas do Egito. Eu não vou adaptar mais. Tem pessoa que não adapta mais na igreja que tem problema. Ele não adapta mais. Ele passou a viver uma vida tranquila com a sua esposa, seus filhos, seu sogro, seus cunhados, longe dos problemas da igreja. Fala, agora sim, agora nós estamos livres, tranquilos, podemos comer, almoçar, rir, mas aquela igreja é sua. Aquela igreja problemática lá é sua. O povo do Egito era de Moisés. Não importa quantos ele era problemático, ou quantos ele era analfabeto, ou quantos ele era escravo, pobre, miseráveis, sem uma lança na mão, sem uma espada, porque eles não tinham, era povo de Moisés. Não adianta você crescer, você ter um bom emprego, você passa a ter um bom salário, se arruma a sua casa, ela fica uma casa confortável e bonita. Talvez a mais bonita do quarteirão. Se com seus filhos se veste bem e tem até condições de ir cada culto com uma roupa diferente. Você tem até essas condições. Mas aquele povo, maçador de barro, é seu povo. Ele nunca vai deixar de ser seu povo. Não pense que você se livrou dele, que você não se livrou, não. É com ele que você tem uma história. É ali no meio dele que você nasceu. É ali que está a sua primogenitura. É lá no Egito, lá com aquele povo. Lá que estava a primogenitura dele, lá que ele nasceu. Lá que foi ouvido o primeiro choro dele. Foi lá. Agora ele não queria mais nada com Israel.
Agora ele estava tranquilo. Porque a pessoa sai da igreja, é assim. Muda a vida. Passa a viver, foi mais fácil para passear, ir na casa dos parentes, não tem mais compromisso com a igreja. Parece que agora saiu o peso, né? Saiu o fardo, a igreja era um fardo. A igreja era um peso, agora saiu do ombro, agora está livre para voar. Mas continua sendo sua aquela igreja. Aquele povo é povo seu. É aquele povo sofrido. É com aquele povo que você vai viver na eternidade. Aí Moisés desce. Porque Deus apareceu para ele numa salsa ardente, em fogo. A coluna de fogo desceu. E do fogo saiu uma voz. E falou: Moisés, Moisés, tira a sandália do pé, que a terra que tu pisa é santa. E Moisés não assustou. E ele se aproximou. E quando ele se aproximou, era Deus. Deus falando com ele: volta para Israel. Mas eu fracassei lá, eu não estou perguntando. Volta para Israel. Volta para o seu povo. Mas eles não me aceitaram. Eu tentei, volta. Porque agora você vai tirar ele da maneira certa. Agora você vai tirar ele através do Espírito Santo. Você vai tirar ele agora através do Calvário. De uma vara, que é o Calvário. Você vai tirar ele agora com o meu poder. Agora eu vou usar você. Mas eu não sei falar. Eu ponho a minha palavra na sua boca. Eu não tenho autoridade. Eu dou a minha. Você não tem, mas eu tenho. Eu não tenho adaptação. Não me adapto mais com aquele povo. Eu dou você meio de você se adaptar com ele. Eu dou condições para você andar com eles. Eu dou condições para você andar com eles. Desde quando você reconhece que é teu povo. Não importa o quanto problema tenha. Aí ele falou assim. Eu sei que ele apresentou 7 fraquezas para Deus. Eu não tenho aqui as 7 agora. Mas ele apresentou 7 fraquezas para Deus. Não sei falar. Eu ponho a palavra na sua boca. Eu mandarei Arão contigo. Você será Deus e ele será o seu profeta. Eu mandarei Arão, seu irmão, vai com você. Mas vai buscar o povo. Aí Moisés foi. Nós conhecemos a vitória. Nós conhecemos o milagre. Nós conhecemos o que ele fez no Egito. Jogou 7 pragas lá dentro, 10 pragas. Tirou Israel. O mar abriu para eles. Fechou em cima do exército de Faraó. Matou os carrascos. E ele levou Israel para o deserto, para debaixo da coluna de fogo, para debaixo das nuvens, para comer maná. Ele levou Israel para o sobrenatural. Se Israel não permaneceu, foi problema de Israel. Mas que Moisés levou ele para o melhor lugar, levou. Confortável com Deus. Confortável com Deus. Mas isso quando ele reconheceu que aquele povo era povo dele. Porque, viu, irmão, muita gente que a gente critica, que a gente despreza, se a gente soubesse que é povo da gente, que também é um eleito, que você vai passar a eternidade com ele. Você vai passar a eternidade com ele. Tenho certeza que você apertaria a mão dele. Porque se você não apertar aqui, você vai ter que apertar lá, né?
E lá você vai apertar pedindo perdão. Você ter o desprezado. Lá você vai apertar a mão dele e vai pedindo desculpa a ele. Se me perdoa. Vai ter muito disso lá, vai ter muito aperto de mão no outro lado, muito. Mas aperto de mão pedindo perdão. Por eu tratar você mal, por eu desprezar você. Vai ter muitos. Muitos. E que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu posso perguntar então, irmão Oliveira Marcelo pergunta: por que Sansão tocou e retirou o mel do cadáver de um leão, sendo que era proibido pela lei tocar em coisas mortas? O irmão, aquele ali é um símbolo. Aquele leão lá que Sansão matou, aquilo ali é um símbolo, é um tipo. Aquele leão lá que Sansão matou, ele aponta para Jesus morrendo no Calvário. E depois sai a beia, vem o Espírito Santo, forma favo de mel na boca de Jesus. E Sansão pega e toma daquele mel e leva para sua mãe. Sua mãe quer dizer Israel. 144 mil. Que ele leva mel para eles. Aquele mel lá é o Espírito Santo. A Bíblia é um livro simbólico, não é um livro natural. A Bíblia é palavra. Mas quando a dinâmica cai, já não é só a palavra. É a palavra em movimento. É a palavra em operação. Então aquele leão que saiu ao encontro dele, que ele matou, foi o que Jesus veio. Jesus veio ao nosso encontro e nós matemos. Depois da sua morte, saiu da sua boca favo de mel. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Tudo é mel. Saiu o Espírito Santo, que é o favo de mel, que nós comemos e levamos para outros. É tudo símbolo. Toda a Bíblia é símbolo. Até o portão de bronze que ele parmeia é o portão do inferno que Jesus parmeou. Tudo é símbolo. Nós não podemos ler a Bíblia no natural, porque senão nós morremos dentro dela. Nós morremos dentro dela. Eu tenho aqui essa mesma palavra, que eu gostaria que vocês adquirissem essa mensagem. É do crente da Bíblia. É a última mensagem que saiu. Falou o Senhor somente a Moisés. Ele fala aqui no parágrafo 7. Mas hoje em dia nós podemos esperar pelo Evangelho de Cristo que seja popular. Hoje em dia nós podemos esperar que o Evangelho de Cristo seja popular. Agora, o Evangelho, esse não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo não é popular. Esse não é o Evangelho. Isto é uma parte do Evangelho. Paulo disse: o Evangelho vem apenas, o Evangelho não vem apenas na palavra, mas através do poder e da manifestação do Espírito Santo. Isto está certo. O Evangelho é apenas a palavra. A palavra é apenas uma letra morta. A palavra de Deus, a Bíblia, é morta. Ela se torna viva quando a dinâmica entra nela. A mensagem do irmão Branham que deixou a Bíblia viva. Porque a mensagem do irmão Branham foi a dinâmica. A mensagem do irmão Branham não é mecânica. A mensagem do irmão Branham é dinâmica. Que entrou dentro da Bíblia e fez a Bíblia. Por isso que o irmão Branham disse: a Bíblia se tornou nova para mim. Ela se tornou nova, porque ela ganhou a dinâmica. Ainda o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: o que a Bíblia diz sobre maldição hereditária? Por quantas gerações o mal acompanhava a família e como quebrar a maldição? Êxodo 20, né, irmão Marcelo? Irmão Marcelo, né? É. Êxodo 20, irmão Marcelo. Visitarei a maldade dos pais aos filhos, que é a terceira e quarta geração. Uma geração é 40 anos. E visitarei
A bondade do Pai no Filho é que é 1000 gerações. Aí já fala de milênio. 1000 gerações é milênio, né? E aí já vai para milênio. Bondade do Pai no Filho. É um assunto que o irmão Brana, ele não deixa de entrar nesse assunto sobre problema de pai para filho. Herança de pai para filho. Tem uma mensagem que o irmão Brana fala, mesmo a conversão, ela não tira da carne a maldição deixada por pai. Deixada por pai. Às vezes, a gente tem uma atitude que a gente não quer ter, mas é uma atitude que o avô da gente teve, e aquela atitude está na gente. Por isso que tem um julgamento. E Deus, no julgamento, Deus sabe que a pessoa comportou de uma maneira errada, mas por ela não se comportava. É que ela tinha uma maldição de família. Maldição de família. E para tirar a maldição da família só tem uma coisa: o novo nascimento. O remédio é o novo nascimento. Mudança de família, transfusão de sangue, tirar o sangue terrestre da família, colocar o sangue da família celestial. Ela não tem maldição, mas a si mesmo nós não deixa de ser atentado. A si mesmo ela acompanha a gente. Que tem família amaldiçoada, tem, e tem família abençoada. E o apóstolo Paulo fala assim, que a fé que estava nele, a fé que estava em Paulo, ela veio da avó dele. Ele fala, Timóteo, a fé que está em você era da sua mãe, mas estava na sua avó. Da sua avó passou para sua mãe, da sua mãe está em você. Então a fé também é herança. Você pode deixar a tua fé para o seu neto, seu bisneto, como pode deixar uma maldição. Irmão Brana diz que aquela moça que dançou na frente de Herodes, aquela moça, 70 daquela família morreu prostituta. 70. Bênção e maldição acompanha a família. O remédio é o novo nascimento. Irmão Osair Antônio, boa tarde, pastor Joel. Explique o despertar do dom em 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6, o despertar do dom. 1 Timóteo? 2. Está em 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Por cujo motivo te lembro que por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti. Pela minha imposição de mão. É tal coisa, irmão. Tem pessoa que ela tem um dom e aquele dom está dentro dela e ela não descobre. Tem pessoa que nem descobre, que nem aquela mulher. Jesus falou, se você soubesse quem falar contigo, se você conhecesse o dom de Deus, você sabia quem é que está falando contigo. Tem pessoa que ela tem um dom e ela não descobre que tem. Ela não desperta. Chama talento enterrado. Tem pessoa que ela morre e ela nunca usou o dom dela. E ela tinha um dom que ia ajudar muita pessoa, mas ela nunca descobriu o seu talento. Ela nunca descobriu o seu dom. Por isso que ele fala assim, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Então tem pessoa que tem dom para ajudar, tem um dom precioso que pode ajudar a igreja, ajudar a obra. Ele tem esse dom, mas ele não consegue despertar ele. Ele não consegue colocar ele em operação.
Então ele entra naquele quadro de Jesus, enterrador de talento. A irmã Célia Ferreira, Pastor Jael, o que Jesus quis dizer? Deixa que os mortos enterram seus mortos. Deixa as coisas mortas, é o mundo, irmão. O mundo é morto. Deixa as pessoas mortas que se preocupam com suas músicas mortas, com o seu jogo morto, morto com morto. A ave da mesma plumagem voa junto, disse a mãe da irmã Branda. A ave da mesma plumagem voa junto. Morto anda com morto. Lugar de morto é no cemitério, onde tem outro morto. Onde tem outros mortos, vai outro morto. Morre, vai lá, não tem outro lugar para levar. Tem que levar onde estão os outros mortos. Agora, quem tem vida eterna, vai aonde tem vida eterna. Gosta de andar onde tem vida eterna. Se o povo da igreja tem vida eterna, quem tem vida eterna vai lá. Luz com luz, treva com treva. Ave da mesma plumagem voando junto. Vamos para o de oração, João William, preservação à sua avó, seu favor e seu tio, Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, e oração à sua família, Thalita Ninde, seu favor, família e seu esposo. Senhor Deus, cremos que o Senhor responde a nossa oração, não por merecimento, mas pela tua graça. Eu estou com a esposa também internada, Senhor, com trombose na perna direita, e que o Senhor faça com que aquilo desapareça. E não é só ela, tem muita irmã com trombose, outro com coronavírus, família desesperada, outro sem emprego, sem nada para pôr na mesa. A condições que nós estamos hoje, além das doenças, além da miséria, além da depressão, Senhor, além dos nervosismos que está tomando conta, que é de suicídio, de matar um ou outro, o sentimento está acabando, o amor ao próximo está terminando, e nós pedimos para que o Senhor, uma vez mais, como disse Sansão, uma vez mais, entre em cena por nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.